3 de agosto de 1942. Ames, Iowa. O cenário não é um laboratório fortificado ou uma instalação militar de alta segurança. É um prédio de economia doméstica convertido, situado em um campus universitário pacato e silencioso. Não há guardas armados no portão, não há uniformes militares à vista, não há placas alertando sobre operações ultra-secretas. Apenas um punhado de químicos, reunidos em torno de um cano de aço. Eles chamam aquele vaso de pressão rudimentar de bomba. Ele está inserido dentro de um forno do tamanho de um fogão de cozinha. Dentro do cano, um composto em pó verde chamado tetrafluoreto de urânio misturado com raspas de magnésio. O químico líder, um pesquisador associado chamado Wayne Keller, verifica as leituras de temperatura uma última vez. O forno está estabilizado em 650 graus Celsius. Keller faz um aceno seco com a cabeça. Em questão de segundos, a temperatura dentro daquele cano dispara, ultrapassando os 1500 graus Celsius. A mistura entra em ignição espontânea, violenta e exatamente como planejado. Quando o cano esfria e eles o abrem a marteladas, um disco metálico denso repousa no fundo. 20 gramas, aproximadamente o tamanho de uma moeda grande. Urânio metálico, mais puro do que qualquer coisa já produzida nos Estados Unidos, possivelmente no mundo. Keller caminha pelo corredor e coloca o objeto na mesa do professor Harley Wilhelm. Nenhum dos dois homens compreende plenamente o que acabaram de fazer. O que eles fizeram foi resolver um dos gargalos de engenharia mais críticos de todo o projeto Manhattan, e fizeram isso dentro de um edifício que costumava ensinar mulheres a cozinhar. Esta é a história que ninguém conta quando se fala da bomba atômica. Enquanto físicos discutiam teorias em Chicago e engenheiros projetavam reatores no Tennessee, uma equipe de químicos de Iowa, homens que cresceram trabalhando em fazendas e cursando a faculdade estadual com bolsas de estudo, descobriu como produzir a matéria-prima que tornou tudo aquilo possível. Nos 3 anos seguintes, em um ginásio reaproveitado no coração da América, eles purificariam mais de 2 milhões de libras de urânio metálico. Eles reduziram o custo de $1000 por libra para aproximadamente $1 por libra. Eles forneceram o combustível para o primeiro reator nuclear do mundo e para as bombas que encerrariam a Segunda Guerra Mundial. Quase ninguém fora de Ames, Iowa, jamais ouviu falar deles. Para entender por que o projeto Ames existiu, é preciso entender uma realidade fundamental da engenharia de 1942. Você não pode construir um reator nuclear com urânio sujo. A física é brutalmente implacável. Quando você tenta sustentar uma reação em cadeia nuclear, os nêutrons devem viajar de um núcleo de urânio para o próximo sem serem absorvidos por nada no caminho. Impurezas, mesmo quantidades residuais de boro, cádmio ou contaminantes de terras raras, agem como venenos de nêutrons. Eles engolem os nêutrons inteiros. A reação em cadeia falha. Morre. Antes de 1942, o urânio disponível comercialmente nos Estados Unidos não chegava nem perto da pureza necessária. Os cientistas nem sequer sabiam o ponto de fusão real do urânio, porque cada amostra testada estava tão contaminada que os livros didáticos o listavam em aproximadamente 1700 graus Celsius. O ponto de fusão real do urânio metálico puro é de 1132 graus Celsius, uma diferença de quase 600 graus Celsius causada inteiramente por impurezas que ninguém conseguira remover com sucesso. A Westinghouse Electric and Manufacturing Company, em Bloomfield, Nova Jersey, era a única produtora comercial de urânio metálico no país. Seu processo fotoquímico produzia minúsculos lingotes do tamanho de moedas, vendidos a cerca de $20 por grama. Quando o físico Edward Kreutz precisou de uma esfera de urânio do tamanho de uma laranja para seus experimentos de reator, a Westinghouse foi honesta. 1 nano para produzir, ao custo de $200 mil. Todo o projeto Manhattan tinha um problema de suprimento de urânio e ele estava se tornando crítico rapidamente. O físico ganhador do Prémio Nobel, Arthur Compton, supervisionava o programa de plutónio na Universidade de Chicago. Ele precisava de urânio puro imediatamente. Sem urânio, sem reatores. Sem reatores, sem plutónio. Sem plutónio, sem bomba. Cada elo da corrente estava esperando pelo mesmo gargalo impossível. Compton precisava de alguém que entendesse o controle de impurezas em um nível que a maioria dos químicos nunca alcançou.
O homem para quem ele ligou era um professor de química de 39 anos em uma faculdade rural em Iowa. Seu nome era Frank Harold Spedding. Frank Spedding não era uma escolha óbvia. Nascido no Canadá, treinado em Berkeley, ele construíra sua carreira estudando a química dos lantanídeos, elementos de terras raras que a maioria dos químicos considerava obscuros demais para se dar ao trabalho de pesquisar. Mas Compton entendeu algo que outros haviam ignorado. Os elementos de terras raras são notoriamente difíceis de purificar porque suas propriedades químicas são quase idênticas. Qualquer pessoa que tivesse dominado essa separação entendia o controle de impurezas em uma profundidade que o tornava unicamente qualificado para o urânio. Spedding chegou ao laboratório metalúrgico em Chicago no início de 1942 e encontrou o problema do urânio em um estado de caos organizado. Equipes estavam atacando o desafio de múltiplos ângulos. Nenhuma delas estava funcionando na escala necessária. O desafio técnico era único. O urânio não se comporta como a maioria dos metais. Você pode reduzir o óxido de ferro com carbono e obter ferro metálico limpo. É um processo industrialmente maduro. O urânio ignorava isso completamente. Spedding e seu colega Harley Wilhelm, em Iowa State, testaram todas as abordagens disponíveis. Óxido de urânio reduzido com hidrogênio falhou. Carbono em uma atmosfera de hidrogênio foi insuficiente. Alumínio falhou. Magnésio falhou inicialmente. Cálcio falhou. Cada tentativa produzia o composto errado, metal contaminado ou simplesmente nada aproveitável. Havia também o problema da fundição. Mesmo quando conseguiam produzir pequenas quantidades de metal, ele se tornava pirofórico, pegando fogo espontaneamente quando transformado em pó e exposto ao ar. Além disso, o urânio líquido corroía todos os materiais de cadinho que tentavam. Óxido de berílio, magnésia, grafite padrão. Alguns reagiam quimicamente com a fusão, outros rachavam sob o estresse térmico. Cada material ou contaminava o produto ou falhava estruturalmente antes que a fundição fosse concluída. O tempo estava acabando e a pressão de Chicago era sufocante. O destino do projeto atômico dependia de um cano de aço em uma cozinha convertida. No verão de 1942, o Projeto Manhattan era uma gigantesca engrenagem teórica que rangia por falta de combustível sólido. O urânio, o elemento 92, era o coração de tudo, mas em sua forma metálica pura, ele era praticamente um fantasma. O problema não era a escassez do minério. O Congo belga e o Canadá forneciam toneladas de óxido de urânio. O problema era a química. O urânio tem uma afinidade quase patológica pelo oxigênio. Tente purificá-lo e ele absorverá qualquer molécula de oxigênio próxima, tornando-se um óxido inútil para a fissão. Tente fundi-lo e ele devorará o cadinho que o contém. Em meados de 1942, a situação era desesperadora. Arthur Compton precisava de toneladas de metal puro para o Chicago Pile 1, o primeiro reator experimental de Enrico Fermi. A Westinghouse, a gigante industrial, conseguia produzir apenas alguns gramas por vez, a um custo astronômico de $1.000 por libra. O projeto estava estagnado no nível molecular. A virada técnica começou com um pequeno cubo verde. No início de julho, um pesquisador do Laboratório de Radiação de Berkeley chegou a Ames trazendo um cubo de 5 centímetros de tetrafluoreto de urânio, o F4. Era um composto conhecido como sal verde, utilizado nos calutrons para a separação eletromagnética de isótopos. Para a maioria, era apenas um estágio intermediário. Para Frank Spedding e Harley Wilhelm, era a chave. Spedding, com sua intuição de especialista em terras raras, fez a pergunta fundamental: e se parássemos de tentar reduzir o óxido de urânio e passássemos a trabalhar com o fluoreto? A vantagem química era clara: o tetrafluoreto não continha oxigênio. Se pudessem encontrar uma maneira de remover o flúor sem introduzir novos contaminantes, teriam o metal mais puro da história. Wilhelm atribuiu a tarefa a Wayne Keller, um pesquisador que possuía a paciência metódica necessária para o que viria a seguir. Eles desenterraram um processo quase esquecido de 1926, desenvolvido por um químico chamado J. C. Goggin, na Universidade de New Hampshire. Nunca havia sido testado em larga escala. Era rudimentar, perigoso e teoricamente instável.
O conceito consistia em selar o tetrafluoreto de urânio e um agente redutor, inicialmente o cálcio, dentro de um vaso de pressão de aço, aquecê-lo e induzir uma reação termítica. Keller chamou o recipiente de bomba, não porque fosse projetado para explodir, mas porque a pressão interna gerada pela reação química era tão imensa que o cano de aço era a única coisa que impedia a destruição do laboratório. O primeiro grande obstáculo técnico foi o revestimento. O urânio líquido a 1500 graus Celsius é um solvente universal. Ele derrete vidro, corrói ferro e se funde com grafite. Se o urânio tocasse as paredes do cano de aço, ele seria contaminado instantaneamente com ferro, tornando-se inútil para Fermi. A solução de Ames foi brilhante em sua simplicidade. Eles revestiram o interior do cano com óxido de cálcio, a cal comum. Eles socavam a cal em pó contra as paredes do cano, criando uma camada isolante e quimicamente inerte. Era uma técnica de fundição de precisão executada com ferramentas que pareciam pertencer a uma obra de construção civil. Em 3 de agosto de 1942, o experimento crucial aconteceu. O cano de aço de 20 cm foi carregado com a mistura de UF4 e cálcio, selado e colocado no forno. A tensão no prédio de economia doméstica era palpável. Se a pressão subisse rápido demais, o cano se transformaria em estilhaços. Se a temperatura não atingisse o ponto crítico, a reação não ocorreria. De repente, um som surdo, como um tiro de rifle abafado vindo de dentro do forno. A temperatura saltou para mais de 1500 graus Celsius em segundos. A reação era exotérmica e autossustentável. Quando o cano foi finalmente aberto, a equipe viu o botão, 20 gramas de urânio metálico brilhante, denso e incrivelmente puro. Mas 20 gramas não ganham uma guerra. Compton precisava de toneladas. O salto de escala de Ames é um dos maiores feitos da engenharia química da história moderna. Em menos de 6 semanas, Wilhelm e Keller passaram de tubos de 20 cm para canos de aço de 10 cm de diâmetro e 38 cm de comprimento. Eles abandonaram o cálcio, que era caro e difícil de purificar, em favor do magnésio. O magnésio era mais barato, mais abundante e, crucialmente, sua reação com o tetrafluoreto de urânio produzia um subproduto, o fluoreto de magnésio, que flutuava como escória, deixando o urânio puro assentar no fundo por gravidade. Em setembro de 1942, o processo de Ames atingiu a maturidade industrial antes mesmo de ter uma fábrica real. Em 24 de setembro, Harley Wilhelm pegou um trem para Chicago carregando uma maleta pesada. Dentro dela, um lingote de urânio de 5 quilos. Quando ele entrou no escritório de Arthur Compton no laboratório metalúrgico, a recepção foi de puro ceticismo. Compton olhou para a peça metálica maciça e declarou que era intossível. Ele acreditava que o lingote era oco, uma casca de metal preenchida com escória para enganar os supervisores. Spedding, que estava presente, não hesitou. Ele levou o lingote para a oficina mecânica do laboratório e ordenou que fosse cortado ao meio. A serra revelou uma seção transversal de metal sólido, prateado e perfeito. Não havia vazios, não havia impurezas visíveis. Era urânio metálico de grau de reator, produzido em Iowa por uma fração do custo da Westinghouse. Imediatamente, o general Leslie Groves, o braço de ferro do Projeto Manhattan, autorizou um contrato de produção. O problema? Não havia instalações. Spedding e Wilhelm tiveram que improvisar com o que tinham à mão. Eles tomaram posse de um prédio que o arquiteto da universidade tentava demolir há anos. O anexo de Físico-Química, um antigo ginásio feminino com pisos de madeira e ventilação inadequada. Eles o apelidaram de Little Ankeny, em referência a uma fábrica de munições próxima, para manter a fachada de normalidade. A transformação do ginásio foi um exercício de improvisação desesperada. O piso de madeira foi arrancado e substituído por concreto industrial para suportar o peso dos fornos e dos lingotes. Wilhelm comprou uma oficina mecânica inteira de um proprietário local, Bill Maitland, por $8.000, simplesmente porque Maitland não conseguia mais obter matérias-primas devido ao racionamento de guerra. Eles trouxeram tornos, fresas e prensas para o campus. O fornecimento de energia da universidade teve que ser reforçado para alimentar os fornos de indução de 40 kV. A força de trabalho era o elemento mais incomum de Little Ankeny. Enquanto Los Alamos recrutava os gênios da física teórica, Ames recrutava estudantes de química, graduados recentes e homens das fazendas vizinhas.
Eram indivíduos habituados ao trabalho manual pesado, ao calor dos campos de Iowa e à disciplina da vida rural. Eles operavam em um regime de segredo absoluto. A segurança era tão rigorosa que qualquer vazamento de informação resultava em recrutamento militar imediato para a linha de frente. Os trabalhadores processavam o sal verde em meio a nuvens de poeira, carregavam bombas de aço pesadas e operavam fornos que transformavam o ginásio em uma sauna industrial. O processo agora seguia uma cadência militar. O tetrafluoreto de urânio chegava em barris de empresas químicas como a Mallinckrodt. O pó era moído e misturado com raspas de magnésio em proporções estequiométricas exatas. A mistura era compactada dentro da bomba de aço revestida de cal. O vaso era selado com um flange parafusado e baixado no forno. Após o disparo, a ignição espontânea, o cano era movido para um tanque de resfriamento por spray de água. O cano era aberto a marteladas e o biscoito de urânio, um disco bruto de metal, era extraído. No final de 1942, Little Ankeny não era mais um laboratório universitário. Era uma planta de produção de importância estratégica global. Eles estavam produzindo 100 libras de urânio puro por dia. O custo havia despencado, a eficiência era total. Mas o maior teste para o metal de Iowa não viria de um gráfico de custos, mas de um experimento que estava prestes a acontecer sob as arquibancadas de um estádio de futebol em Chicago. Fermi estava pronto para acender o fogo atômico e ele não aceitaria nada menos que o metal de Ames para o núcleo do seu reator. Dezembro de 1942, Chicago, Illinois, sob as arquibancadas do Stagg Field, em uma quadra de squash convertida, a atmosfera é de um silêncio carregado, quase religioso. O físico Enrico Fermi lidera uma equipe que está prestes a realizar o que muitos consideravam uma impossibilidade teórica: iniciar e controlar uma reação em cadeia nuclear. O Chicago Pile 1, CP1, é uma torre monumental e rudimentar de 6 metros de altura, composta por blocos de grafite empilhados, cravejados com esferas de óxido de urânio e, crucialmente, urânio metálico. 1/3 de todo o urânio metálico daquela pilha veio de um único lugar, o prédio de economia doméstica em Ames, Iowa. Fermi foi categórico em suas instruções. O urânio produzido pela equipe de Frank Spedding deveria ser colocado no centro exato do reator. Por quê? Porque a pureza do metal de Iowa era a mais alta disponível no planeta. Na física nuclear de 1942, o centro do reator é onde a economia de nêutrons é mais crítica. Cada nêutron perdido para uma impureza metálica é uma falha potencial no sistema. O metal de Ames era o padrão ouro que garantiria que a reação não morresse antes de começar. Às 15h25, após horas de medições meticulosas e ajustes nos bastidores, os contadores de nêutrons começaram a clicar em um ritmo frenético. Fermi, com sua régua de cálculo na mão, anunciou suavemente: a reação é autossustentável. O mundo havia entrado na era atômica. Frank Spedding estava presente na sala, convidado pessoalmente para testemunhar o triunfo. Enquanto os físicos comemoravam, Spedding já estava calculando o próximo passo. O sucesso em Chicago não era o fim, era o sinal de disparo para uma demanda industrial sem precedentes. Se um reator experimental precisava de toneladas, os reatores de produção em Hanford e Oak Ridge precisariam de centenas de toneladas. O gargalo do urânio precisava ser estilhaçado de uma vez por todas. De volta a Ames, a Little Ankeny deixou de ser um laboratório de testes para se tornar uma linha de montagem de alta intensidade. O ritmo era ditado pelos Speddinars, reuniões dominicais às 8 horas da manhã que se tornaram o coração operacional do projeto. Não eram seminários académicos relaxados. Spedding administrava essas reuniões com a disciplina de um gerente de produção de aço. Chefes de seção reportavam números de produção, métricas de pureza química e falhas de equipamentos da semana anterior. Se um lote falhava, a análise era sistemática e imediata. Ajustes de processo eram feitos no local. Em dezembro de 1942, a produção era de 100 libras por dia. Em meados de janeiro de 1943, saltou para 550 libras diárias.
Em julho de 1943, Ames estava produzindo assombrosas 130 mil libras de urânio puro por mês, mais de 65 toneladas de metal estratégico, saindo de um ginásio universitário a cada 30 dias. A logística técnica era um pesadelo de engenharia mecânica. O processo da bomba de Ames foi refinado para máxima eficiência. O cano de aço padrão tornou-se uma estrutura de 6 polegadas de diâmetro e 36 polegadas de comprimento. Versões maiores, de 10 polegadas por 42 polegadas, eram usadas para produzir lingotes de 125 libras em uma única reação. O tetrafluoreto de urânio, o F4, era moído até virar um pó fino, misturado com raspas de magnésio e compactado no vaso revestido de cal. Para detectar o momento exato da ignição dentro do forno a 650 graus Celsius, os químicos de Iowa instalaram microfones de contato nas bombas de aço. Os trabalhadores nos monitores ouviam o som característico, um estalo seco, como um tiro de rifle abafado, indicando que a reação termítica havia começado. Naquele instante, a temperatura interna saltava de 650 graus Celsius para quase 2.000 graus Celsius em uma fração de segundo. A energia liberada era tão intensa que o urânio e a escória de magnésio tornavam-se líquidos brancos e incandescentes. O resfriamento era o próximo desafio. Se a bomba fosse aberta muito cedo, o urânio quente reagiria com o oxigênio do ar e se transformaria em pó de óxido em chamas. As bombas eram movidas para câmaras de resfriamento por spray, onde eram bombardeadas com água até que a temperatura caísse para níveis seguros. Quando o flange era desparafusado e a bomba era invertida, o biscoito de urânio caía livremente. Era um disco metálico bruto, cinza escuro, pesado como chumbo, mas muito mais valioso. Cada biscoito recebia um número de produção estampado e seguia para a fundição. Lá, em cadinhos de grafite sob vácuo ou atmosfera inerte, os biscoitos eram fundidos e vertidos em moldes para criar barras de urânio de 1,5 a 5 polegadas de diâmetro. Estas barras eram combustível final, enviadas em caixas de madeira sem marcação para os locais secretos do projeto. A redução de custos alcançada em Ames é um dos marcos mais impressionantes da economia de guerra. No início de 1942, o urânio metálico custava $1.000 por libra. No meio de 1943, o processo de Ames reduziu esse valor para aproximadamente $1 por libra. Uma redução de 1000 vezes em 18 meses. Isso não foi sorte, foi o resultado de uma química rigorosa aplicada por homens que entendiam de materiais em escala bruta. O uso do magnésio em vez do cálcio foi a chave mestra. O magnésio era mais barato, mais fácil de obter purificado e produzia uma separação de fase superior, resultando em um metal com menos de 20 partes por milhão de impurezas totais. O impacto estratégico foi imediato e devastador para as potências do eixo. O projeto Ames forneceu mais de 90% de todo o urânio para o reator X-10 em Oak Ridge, o primeiro reator do mundo a operar continuamente e o protótipo para a produção em massa de plutónio. Sem o fluxo constante de metal de Iowa, o cronograma do projeto Manhattan teria derrapado por meses, talvez anos. Enquanto os generais e políticos em Washington olhavam para os mapas, o destino da guerra estava sendo forjado por estudantes de graduação que carregavam lingotes de metal radioativo em carrinhos de mão. A força de trabalho em Ames cresceu para mais de 500 pessoas. O segredo era tão profundo que os moradores da cidade viam caminhões militares saindo do campus à noite, mas as perguntas eram respondidas com um silêncio institucional absoluto. O Little Ankeny era uma anomalia, uma fábrica de armas nucleares disfarçada de departamento académico, onde o som de tiros de rifle vindos dos fornos era o som do futuro sendo fundido. A operação em Ames não era apenas uma questão de química teórica, era um desafio hercúleo de logística e segurança industrial sob pressão de tempo de guerra. No início de 1943, o Little Ankeny operava 24 horas por dia, 7 dias por semana. O antigo ginásio feminino, com seu ar de improviso, havia se tornado o ponto nevrálgico de uma das cadeias de suprimentos mais sensíveis do mundo. Mas o sucesso trazia novos e perigosos problemas técnicos que nenhum livro de química havia previsto. O urânio, uma vez purificado e fundido em barras, precisava ser usinado para as dimensões exatas exigidas pelos reatores de Hanford e Oak Ridge.
Esse processo de usinagem, corte, torneamento e polimento gerava grandes quantidades de resíduos metálicos conhecidos como turnings ou aparas. Aqui residia um perigo mortal e um desperdício inaceitável. O urânio metálico finamente dividido é altamente pirofórico. As aparas podiam entrar em combustão espontânea ao entrar em contacto com o ar ou sob o calor da fricção das máquinas de corte. Pilhas de resíduos de urânio podiam se transformar em incêndios químicos quase impossíveis de apagar com métodos convencionais. A equipe de Ames, liderada por Harley Wilhelm, atacou esse problema com a mesma engenhosidade pragmática que resolveu a purificação inicial. Eles desenvolveram um sistema de recuperação de sucata que foi um marco da eficiência de guerra. As aparas eram coletadas sob óleo ou água para evitar incêndios, lavadas com solventes para remover os lubrificantes de corte, limpas com ácido para remover a oxidação superficial e depois prensadas em briquetes densos. Esses briquetes eram então refundidos em fornos de indução a vácuo, transformando o que antes era lixo perigoso em metal de alta pureza novamente. Até dezembro de 1945, esse departamento de recuperação em Ames resgatou mais de 600 mil libras de urânio que de outra forma teriam sido perdidas. Isso representava não apenas uma economia financeira gigantesca, mas a preservação de um recurso que era, naquele momento, o material mais precioso da Terra. Enquanto a produção fervia, a segurança interna mantinha um clima de tensão constante. Frank Spedding era um mestre do equilíbrio entre a abertura académica necessária para resolver problemas e o sigilo militar absoluto. Ele instituiu os Speddinars, reuniões dominicais que funcionavam como o tribunal técnico do projeto. Nelas, cada falha de lote era dissecada. Se uma bomba de aço falhasse ou se o revestimento de cal permitisse a entrada de ferro no urânio, a causa raiz era caçada com ferocidade intelectual. O erro humano era minimizado por procedimentos operacionais padrão, que eram, na prática, rituais químicos. Os trabalhadores, muitos deles jovens de Iowa que mal tinham idade para votar, operavam com a consciência de que um descuido poderia significar não apenas o fracasso de um experimento, mas uma explosão ou a exposição a níveis perigosos de radiação, embora na época os riscos biológicos da radiação ainda estivessem sendo descobertos e as proteções fossem rudimentares comparadas aos padrões de hoje. O sucesso de Ames criou um dilema estratégico para o general Leslie Groves e o Comitê de Política Militar. Eles não podiam permitir que uma única instalação universitária fosse a única fonte de urânio metálico para todo o projeto Manhattan. Se um incêndio ou um ato de sabotagem destruísse o Little Ankeny, o programa atômico dos Estados Unidos paralisaria em semanas. A solução foi a transferência tecnológica. A partir de julho de 1943, Ames tornou-se uma escola para gigantes industriais. Spedding e Wilhelm abriram suas portas, sob vigilância máxima, para engenheiros da Mallinckrodt Chemical Works de St. Louis, da Electromet, uma divisão da Union Carbide e da DuPont. Esses engenheiros corporativos, acostumados com fábricas massivas e recursos ilimitados, ficaram atônitos ao ver que o segredo para o combustível da bomba atómica estava sendo executado em um ginásio universitário com canos de aço e cal. Os químicos de Iowa treinaram as equipes industriais, entregando-lhes os desenhos das bombas, as especificações das misturas de magnésio e os segredos do revestimento de óxido de cálcio. Ames não apenas inventou o processo, eles projetaram a planta industrial que seria replicada em escala nacional. Por volta de 1945, grandes indústrias haviam assumido a produção primária de urânio, mas todas operavam sob o que ficou conhecido mundialmente como o processo de Ames. A psicologia da operação em Ames era única no projeto Manhattan. Diferente de Los Alamos, onde a elite intelectual frequentemente entrava em conflito com a rigidez militar de Groves, em Ames havia uma harmonia prática. Os homens de Spedding eram filhos do Middle West, acostumados com a ética de trabalho das fazendas, onde se conserta o que está quebrado com o que se tem à mão. Essa mentalidade de fazer acontecer permitiu que eles resolvessem em 6 semanas o que a Westinghouse não conseguiu resolver em 2 anos com orçamentos de milhões de dólares. Eles não estavam apenas seguindo ordens, eles estavam inventando uma nova metalurgia. O urânio era um elemento indomado que desafiava as regras do ferro e do cobre. Ele corroía cadinhos de grafite e reagia com o nitrogênio do ar se o vácuo não fosse perfeito. Cada lingote de 125 libras que saía de Ames era um triunfo técnico sobre a entropia química. Ao mesmo tempo, a vida no campus de Iowa State continuava em uma normalidade surreal.
Estudantes de outras áreas caminhavam perto do prédio de economia doméstica sem saber que a poucos metros de distância, reações a 2000 graus Celsius estavam criando o núcleo da arma que mudaria a história. O cheiro de produtos químicos e o som ocasional de tiros, a ignição das bombas, eram explicados como pesquisa secreta de defesa, e ninguém perguntava mais. A lealdade da comunidade local foi um dos maiores ativos de segurança do governo. O medo do recrutamento militar para a frente de batalha servia como um incentivo poderoso, mas havia também um patriotismo silencioso e profundo. Eles sabiam que estavam fazendo algo vital, mesmo sem saber exatamente o quê. A escala final dos números de Ames é vertiginosa. Mais de 1000 toneladas de urânio metálico foram produzidas naquele ginásio. Eles reduziram a taxa de rejeição de lotes de quase 50% nos primeiros meses para menos de 2% no auge da produção. Eles desenvolveram métodos de fundição contínua e casting que se tornariam o padrão para a indústria nuclear global por décadas. O Little Ankeny não era apenas uma instalação de suporte, era o coração metabólico do Projeto Manhattan, transformando matéria bruta em combustível de precisão. Sem a química de Spedding e Wilhelm, as gigantescas usinas de difusão gasosa de Oak Ridge e os reatores de plutónio de Hanford teriam sido monumentos vazios ao fracasso da engenharia americana. O gargalo do urânio havia sido implodido, não por um golpe de sorte, mas por uma sucessão implacável de vitórias técnicas em um laboratório improvisado no meio do milharal. 12 de outubro de 1945, o som de botas militares pesadas ecoa nos corredores de madeira da Iowa State College. O Major-General Leslie R. Groves, o homem que comandou o Projeto Manhattan com um punho de ferro e uma intolerância lendária à falha, não está em Washington ou em um centro de comando secreto. Ele está em Ames, Iowa. Ele veio pessoalmente para entregar uma honraria que, até aquele momento, era reservada quase exclusivamente a gigantes industriais e estaleiros de guerra. O prémio é da Marinha e do Exército por excelência na produção. Iowa State foi a primeira instituição educacional na história dos Estados Unidos a receber tal prémio. Groves apresenta a bandeira branca e azul ao presidente da faculdade, Charles Friley, com Frank Spedding ao seu lado. Na bandeira, 4 estrelas brancas brilham intensamente. Cada estrela representa 6 meses de excelência sustentada, 2,5 estrelas de produção secreta de urânio, por químicos que, simultaneamente, conduziam aulas de graduação e pesquisas académicas. O prémio era o reconhecimento formal de uma verdade que Grove sabia desde 1942. Sem o processo de Ames, o cronograma do Projeto Manhattan teria colapsado sob o peso de sua própria ambição. O impacto do Projeto Ames no desfecho da Segunda Guerra Mundial é mensurável em números frios e decisivos. Entre 1942 e 1945, o Little Ankeny despejou mais de 2 milhões de libras, cerca de 1000 toneladas de urânio metálico de pureza sem precedentes no esforço de guerra. Eles não apenas resolveram um gargalo inicial para o reator de Fermi, eles forneceram mais de 90% do urânio para o reator CIS-10 em Oak Ridge, a instalação que provou ser possível produzir plutónio em escala industrial. Sem o metal de Iowa, os gigantescos reatores de Hanford, no estado de Washington, nunca teriam sido carregados a tempo para produzir o combustível da Fat Man, a bomba de plutónio. O urânio de Ames também foi essencial para os experimentos de massa crítica e para o refinamento de isótopos que alimentaram a Little Boy. O segredo do sucesso de Ames não foi apenas a química superior, mas a capacidade de escalar essa química em um ambiente acadêmico com a eficiência de uma fundição de aço de Pittsburgh. Eles reduziram o preço do urânio de $1000 para menos de $1 por libra, uma economia que, em valores corrigidos, economizou bilhões ao contribuinte americano e acelerou o fim do conflito em meses cruciais. Com o fim da guerra, a necessidade de sigilo absoluto começou a se dissipar, revelando a magnitude do que havia sido alcançado naquele ginásio convertido. Em 1947, a recém-criada Comissão de Energia Atômica, AEC, reconheceu formalmente a importância da instalação, estabelecendo o Laboratório de Ames como um laboratório nacional oficial no campus da Iowa State University. O foco do laboratório voltou-se para as especialidades que haviam tornado a purificação do urânio possível: ciência dos materiais, metalurgia e, acima de tudo, a química dos elementos de terras raras.
Frank Spedding tornou-se o primeiro diretor do laboratório, cargo que ocupou até 1968, consolidando sua reputação como um dos maiores químicos de materiais do século XX. Harley Wilhelm permaneceu como professor de metalurgia até 1970, continuando a mentorar gerações de engenheiros que moldariam a era nuclear e aeroespacial. O legado técnico de Ames, porém, vai muito além do urânio e da bomba atômica. Para purificar o urânio, Spedding e sua equipe tiveram que dominar a separação de elementos quimicamente quase idênticos, uma tarefa que ele já vinha praticando com os lantanídeos antes da guerra. Essa perícia em purificação extrema e separação de materiais complexos tornou o laboratório de Ames o líder mundial na pesquisa de terras raras. Hoje, o mundo moderno funciona literalmente sobre a ciência desenvolvida naquele prédio de economia doméstica. Os elementos de terras raras, que Spedding aprendeu a separar com precisão atômica, são o motor silencioso da civilização do século XXI. Eles estão nos ímãs de neodímio que movem os motores de cada veículo elétrico e cada turbina eólica no planeta. Eles estão nas telas de cristal líquido e nos componentes de cada smartphone no seu bolso. Eles são essenciais para os lasers de alta precisão, para as máquinas de ressonância magnética, nos hospitais e para os sistemas de orientação de mísseis e satélites de última geração. A metodologia de troca iónica e purificação desenvolvida para ganhar uma guerra tornou-se a espinha dorsal da transição energética e da revolução tecnológica moderna. O prédio físico onde tudo começou teve um destino menos glorioso, mas simbólico. O Little Ankeny, com seus pisos de concreto impregnados por décadas de história química e vestígios de urânio, foi finalmente demolido nas décadas seguintes para dar lugar a instalações mais modernas e seguras. No entanto, o espírito do projeto permanece gravado na arquitetura do campus. O Spedding Hall e o Wilhelm Hall erguem-se como monumentos permanentes aos homens que transformaram a teoria em metal sólido sob pressão extrema. Wayne Keller, o homem que segurou o primeiro botão de 20 gramas em 3 de agosto de 1942, seguiu uma carreira produtiva em pesquisa de materiais, seu nome frequentemente relegado a notas de rodapé em livros de história que preferem focar nas luzes brilhantes de Los Alamos ou nas vastas extensões de Hanford. Mas para os engenheiros e historiadores técnicos, Keller, Wilhelm e Spedding são os titãs que desbloquearam a porta da frente da era atómica. A história do projeto Ames é a prova definitiva de que, em tempos de crise existencial, a inovação mais radical não vem necessariamente de bunkers fortificados ou de orçamentos infinitos, mas de mentes brilhantes, trabalhando com materiais comuns em lugares improváveis. Eles eram químicos de uma faculdade agrícola que entenderam a física melhor do que os teóricos porque tinham as mãos sujas de pó de magnésio e cal. Eles pegaram um problema que a indústria privada considerava insolúvel e o resolveram em 6 semanas, usando canos de aço e fornos de cozinha. O processo de Ames permaneceu como o padrão global para a produção de urânio metálico por décadas após 1945, definindo a pureza e a economia de todo o ciclo de combustível nuclear mundial. Ao olharmos para as cadeias de suprimentos estratégicas de hoje, a corrida pelos semicondutores, a batalha pelo controle do lítio e das terras raras, os ecos de 1942 são ensurdecedores. A lição de Ames é que o controle dos materiais é o controle do destino. Quem domina a pureza do átomo, domina o curso da história. O segredo da bomba atômica não estava apenas em uma equação de Einstein ou em um desenho de Oppenheimer, e estava na determinação de um punhado de homens em Iowa que se recusaram a aceitar que um material era impossível de purificar. Eles transformaram o urânio de uma curiosidade de laboratório cara e suja no combustível de uma nova era, e quando o trabalho terminou, eles simplesmente limparam seus cadinhos, fecharam as portas do antigo ginásio e voltaram para suas salas de aula, deixando para trás um mundo que nunca mais seria o mesmo. Se esta jornada técnica pelos bastidores do Projeto Manhattan revelou algo, é que a história militar não é feita apenas de generais e batalhas, mas de átomos, temperatura e a coragem de um químico diante de um cano de aço incandescente. Se você quer entender as soluções impossíveis do futuro, primeiro deve entender como o passado resolveu as suas. Obrigado por assistir.